Faltava apenas um dia para o nosso casamento e todas as virtudes convidadas já estavam a postos para irem ao nosso encontro. Olhei-te apaixonadamente, como as estrelas luzentes do céu, qual tapete de esperança e de paz na alma. Fixei na acústica da minha memória todas as oportunidades em que pudemos desfrutar juntos os melhores momentos no bosque da beneficência. Passeávamos juntos no jardim da caridade, olhando as flores do bem-estar espiritual pelo dever nobremente cumprido. Olhava o teu sorriso quase infantil ao observar que no anoitecer as andorinhas pairavam, abençoando nossa união para sempre. Mas quando te esperei no altar e os convivas expectantes me olhavam aguardando-te, dei-me conta de que não aparecerias. A surpresa foi geral e o clima de solidariedade ante a minha evidente tristeza sublime fez com que eu buscasse lenitivo na esperança para não desfalecer ao chão. O coral das vozes angélicas das leis sublimes que eu havia convidado para cantar na abóbada da Catedral da Consciência começou a entoar um louvor de complacência por tua desistência tão infantil que muitas virtudes em lágrimas começaram a orar por ti, enquanto outras a consolaram. Porque, no momento mais decisivo de nossa união, resolveste regressar ao vale da dor e da amargura. A vida que pintava a tela da nossa união conjugal celestial subitamente foi apagada e sobrou somente a minha vaga esperança de ver-te um dia, novamente, chegar para os nossos esponsais sublimes. O ardor irremediável daquele momento fustigava-me a concentrar as minhas forças na manutenção da tua felicidade, mesmo que para isso eu tivesse que me esfalfar nos mais argutos sacrifícios de amor, amenizando o quanto pudesse os acúleos sofrimentos que te prostrariam logo mais. Desci do pedestal da nossa esperança e saí do templo de celebração de nossa união para ir ao teu encontro, mesmo sabendo da ilusão estapafúrdia em que tu chafurdavas com teu discernimento dúbio e frágil. Encontrei-te na taberna das atrocidades morais, em plena libertinagem de loucuras mil, evitando o meu suave convite, entregando-te aos ardentes apetites da carne e do egoísmo. Ainda com a grinalda da mais excelsa afetividade nas mãos, busquei demover-te da fuga ao país vazio, tenebroso da indiferença e do medo de ser feliz, vendo-te debater-te tanto. Entretanto, a embriaguez nos sentimentos mais lindos havia tolhido a tua capacidade lúcida de discernir. E ao arrancares as flores de minhas mãos, especiando-as ao chão, satirizaste a minha presença e escarneceste a minha fidedigna companhia. Ó tresloucado das paixões ardentes! O meu coração se compadeceu de ti e perdoou o teu gesto de abandono no próprio altar da nossa harmonia, e ainda assim me desprezas desta maneira? O dia de ventura também cede para a chegada da noite fria e tempestuosa
nos corações desprovidos de luz própria. Mas quem acenderá a lareira dos teus famintos sentimentos quando a noite chegar? Não existe abrigo e paz para quem despreza a companhia de um lar feliz sob o pretexto de buscar as sandices dos sentidos. Cada lágrima que tu derramares daqui para frente poderia ser o sumário de nosso filho a correr no jardim da doce convivência feliz com a vida. Eu, porém, estarei aqui para sempre, no altar da bondade e da fraternidade, no santuário do amor, erguido para sempre, aguardando que venhas ter comigo no trabalho imperecível do bem. Tua irmã, Fidelidade Espiritual. Por mais terrível que se te apresente a situação, segue adiante, sem desfalecimento. O desânimo é inimigo sutil que inutiliza os mais belos empreendimentos da vida. Seus amigos te abandonaram ante os insucessos econômicos ou afetivos que te chegaram. Seus parentes e os afetos resolveram afastar-se por motivos que desconheces. Se tudo te empurra ao limite estreito da solidão, recompõe-te intimamente e espera. É provável que te sintas a sós e que, aparentemente, estejas sem companhia. Isto, porém, não é uma realidade espiritual, mas o reflexo do momentâneo estado de alma que te assalta. Nunca estás sozinho. Fazendo parte integrante da criação, ela está em ti, quanto nela te encontras. No lugar onde estejas, Deus está contigo. No lar, no trabalho, no espairecimento, no repouso, na doença, na saúde, nele aurindo consolo e forças para prosseguires nos mistérios a que te vinculas. Somente te sentirás a sós se deixares de preservar o vínculo consciente com seu amor. Mesmo assim, ele permanecerá contigo. Estás unido a toda a humanidade. Vão-se umas pessoas, outras chegam. Não te amargures com as que partem. Não te entusiasmes com as que chegam. As criaturas passam como veículos vivos. Têm um destino e não as podes deter. Compreendendo esse impositivo, faze-te o amigo e irmão de quem encontres no caminho. Não retendo ao teu lado, nem te fixando no dele. Ajuda-o e segue. Só Deus, porém, é sempre o constante companheiro. Por isso, nunca te permita sentir solidão. Em cada toque, um som que nos traz alegria, acorde que leva a total harmonia. São notas suaves, tão cheias de luz que encantam viver. Vozes que cantam amor e a fraternidade se tornam instrumentos da fé e a bondade. A flor do desejo brotando no peito e a felicidade se faz em nossas vidas. Queira que a luz ilumine o amor como o sol da manhã. Que a luz ilumine o amor como o sol da manhã. Manhã, e assim seja. É um novo tempo, pois a palavra é o amor.
Saudações, amigos queridos do Em Busca pelo Sagrado, votos de paz e luz a todos. Mais um encontro em que podemos viajar pelos textos, pelas páginas poéticas desses personagens queridos que animaram a nossa história com tantas referências a respeito do sagrado. Em seus textos, em seus pensamentos, em suas vidas, foram escrevendo páginas especiais que ilustraram a busca do homem por Deus, passo a passo, através de mensagens inspiradoras, de textos de uma poesia refinada que mexem com o nosso coração. O nosso personagem de hoje, ele tem características especiais. Enquanto uns personagens eles vão escrever de próprio punho as suas mensagens, outros que vão se deixar biografar por seguidores inspirados, a nossa querida amiga que estará conosco hoje durante o programa, ela vai trazer através da sua própria experiência na carne e também por uma via especial que é a mediunidade, os seus pensamentos e as suas considerações a respeito da vida, da transcendência e da busca de Deus. Falamos de nossa querida amiga Joana de Ângeles. Em uma vida passada, nos tempos de Jesus, ela foi Joana de Cusa, a esposa do intendente de Herodes Antipa, aquele que era um tetrarca da Galileia, e que é descrita pelo espírito Humberto de Campos como aquela que foi sacrificada em nome de Jesus, juntamente com o seu filho. Ela mostrava ali, naquele ato, que a sua vida deveria ser dedicada a uma causa maior. Posteriormente, em uma cidade do México chamada São Miguel de Nepantla, ela aparece como um personagem Juan Inés de Asbarri Ramírez de Santilena. Ela vai estar aí conosco no século XVII, entra para a ordem religiosa aos 16 anos e deixa a vida aos 43, vitimada por uma epidemia, onde mais uma vez mostra o seu desapego em nome da caridade e em nome da vida. Deixou-nos um legado de poesias e de notória dedicação aos saberes. Ela foi uma feminista, uma mulher fora do seu tempo, e ela dizia assim: ao me perseguir, mundo, o que você está interessado? Ao me perseguir, mundo, no que você está interessado? Como eu posso, mundo, te ofender, quando só tento colocar belezas no meu entendimento e não o meu entendimento nas belezas? Eu não valorizo tesouros nem riquezas, e então isso sempre me deixa muito mais feliz. Colocar riquezas em meus pensamentos e evitar que os meus pensamentos estejam nas riquezas. Da mesma forma, eu não considero beleza isso. Afinal, derrotados estamos. Isto é a desapropriação civil de todos os tempos. Nem gosto de riqueza ampliada, considerando melhor nas minhas verdades consumir vaidades da vida do que consumir a vida em vaidades. Essa é Juana Inés de la Cruz. Ela depois vai apresentar-se como Joana Angélica de Jesus. Mais uma vez, agora em solo brasileiro, ela que já havia aprendido o idioma português, enquanto Juana Inés está agora de volta num convento na Bahia, filha de uma família abastada, aos 20 anos, entra para o convento da Lapa. Mais uma vez, ela vai mostrar o seu testemunho em nome da vida, aos 60 anos de idade. Protegendo as demais irmãs que estavam no convento, ela se coloca na frente dos soldados portugueses, sendo afetada 3 vezes por uma baioneta. Cai morta para o desespero da sociedade baiana, que, em comoção, lhe rende muitas homenagens. Agora ela volta, é o ano de 1945, e como um personagem diferente, como um espírito que se apresenta ao médium baiano Divaldo Pereira Franco. Essa personagem espiritual vai nos trazer revelações importantes sobre a construção do eu, a construção do homem integral. Vai falar sobre Jesus, da forma como Jesus pode nos trazer muita paz e muita harmonia. Vai falar também sobre as coisas da vida, as coisas comezinhas do dia a dia e a psicologia profunda abordada por ela.
com termos, com análises próprias, ela vai nos instigando a nos conhecer melhor, fazermos este autoconhecimento para que a partir desta identificação do eu interior, possamos pouco a pouco, em nos apropriando de nós mesmos, fazendo a grande individuação self-ego, permitindo que o indivíduo seja, em existência, aquilo que ele carrega na sua essência. É justamente nesses textos da nossa querida Joana de Ângeles que nós vamos hoje passear em busca do sagrado. Que tenhamos todos uma excelente viagem. Quando os raios do sol atravessam um vitral delicado, este esplende de beleza, exteriorizando tonalidades pujantes em magia de luz e de cor. A alma humana é constituída de elementos superiores, mas atinge a plenitude quando penetrada pela divina claridade, que aguarda apenas ser recebida e filtrada. Qual diamante lapidado que reflete toda uma estrela, ela, igualmente, se torna um astro fulgurante quando burilada pelo sofrimento e colocada a serviço da função evolutiva. Necessitas entender que o teu progresso espiritual é de emergência e o estás retardando em razão das coisas de pequena monta a que te encadeias. Os grandes obstáculos desafiadores levam o viajante à reflexão na forma pela qual os podes superar. Entretanto, os cardos e pedregulhos do caminho, que parecem insignificantes, inferindo-lhe os pés, impedem-lhe o avanço. Permeia-te da divina luz e clareia os recantos escuros da tua vida, onde se alojam o ciúme, a mágoa, a inveja, a preguiça e outras imperfeições injustificáveis. Criado para a glória estelar, és um cosmos em miniatura, saindo da nebulosa incandescente das paixões. Gravita em harmonia sob a ação do pensamento de Deus, sem te deslocares da rota. A força da atração do amor leva todos a Ele. Irradia com todo o teu ser vestido de tal forma com essa luz, que nenhuma sombra remaneça escondida no teu sentimento. Ela alcançará o teu próximo e brilhará no mundo. Com a luz de Deus fulgindo em ti, revelarás a bondade e todo o bem que jazem adormecidos e que ela consegue despertar para a vida. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo o meu pensamento. Peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio pro meu coração eu a Ele imploro. E então sinto a sua presença, seu amor
sua luz tão intensa que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz. Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz. Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. Onde quer que te encontres e conforme estejas, estás sob o comando de Deus. A sua misericórdia envolve-te em inspiração e a sua forma de amor atrai-te na direção do infinito da sua sabedoria. Queixas-te de dificuldades e de desafios que se te apresentam, especialmente quando anelas pelas conquistas grandiosas da vida. E supões que estás desamparado, entregue à própria sorte, sem os preciosos bens que te proporcionem o êxito. Trata-se essa conduta de uma visão equivocada sobre o Pai amantíssimo. Todo o processo da evolução é desenvolvido pelos impositivos que facultam a conquista dos patamares superiores da vida. Ninguém consegue aprender e vencer se não enfrenta os meios hábeis para tal. A luta é o clima dos heróis e dos vencedores. A ascensão de qualquer natureza exige persistência e sacrifício. Quando contemplas alguém no acume da montanha, deves considerar o esforço empreendido para vencer as anfractuosidades da subida, o cuidado nos momentos perigosos, ante os abismos abaixo, o esforço para não parar. Embora a beleza que se contempla do alto, o oxigênio lá é mais rarefeito e a respiração torna-se mais difícil, exigindo maior contribuição de equilíbrio emocional. O agricultor cuidadoso trabalha o solo com carinho e persistência, desejando formar um pomar, certo da sementação que fará e dos resultados que virão. Entretanto, terá que cuidar do seminário, à medida que surgem as plântulas, defendendo-as das pragas, do clima quando áspero, dos animais que lhes ameaçam a existência, fazendo a rega e a poda, não descansando enquanto não se transformam em árvores capazes de resistir às intempéries e às ameaças ambientais. O ato de viver é constituído por circunstâncias que impõem cuidados e enfrentamentos contínuos. O autor do universo cuida da sua obra e de tudo quanto existe.
Nada se encontra sob os carmatelos do acaso, que seria a negação da racionalidade da criação. Desse modo, tranquiliza-te e trabalhe os metais do personalismo e da autocompaixão que te envolvem e que mantens com o pensamento deprimente, saindo da concha estreita onde permaneces, para os imensos espaços do progresso que te aguarda. A presença de Deus nos proporciona paz, aumentando as resistências humanas para os embates cotidianos. Sutil e poderosa ao mesmo tempo, é um dínamo gerador de energias que recarrega as baterias da alma, da mente e do corpo, mantendo-os em condições estáveis de equilíbrio e ação. Como a enfermidade resulta de desequilíbrios nos campos moleculares responsáveis pela harmonia funcional das células, a saúde se estabelece quando a corrente divina passa com regularidade pelo sistema de ação aglutinadora dessas partículas de vital importância. Com ele, o temor desaparece, oferecendo lugar à coragem, que expressa bem-estar e segurança íntima. A evocação de Deus expulsa as preocupações e a insegurança, surgindo a serenidade e a confiança. A presença de Deus anula as recordações deprimentes e perniciosas que se clarificam com as esperanças de felicidade. Em Deus, encontras a luz para discernires com acerto, pensando corretamente, falando com sabedoria e agindo com precisão. Ante Deus, tudo é possível. A saúde de alguém, o êxito, as tuas necessidades são convenientemente atendidos porque Deus é o poder. Assim, quando hajas feito o máximo ao teu alcance e os resultados não sejam conforme esperavas, não te exasperes e aguarda um pouco mais. Este não era o momento, e se houvesses logrado êxito, isto não te seria conveniente. Permite, pois, que se faça a vontade de Deus e não desanimes jamais. Vendo a história da nossa querida Joana de Ângeles, passando pelas suas inúmeras existências, as suas provas de entrega, de abnegação, de devotamento, certamente que nos faz pensar a respeito do propósito que faz alguém dedicar-se de tal forma à sua vida, às coisas, aos seus objetivos. É por isso que ela vai nos trazer em uma página belíssima o texto Libertação pelo Amor. Isso está no livro Fonte de Luz. A nossa querida amiga vai dizer que a vida tem um propósito essencial, que é a conquista da perfeição, conforme assim vamos dizer também os Espíritos na questão 132 do Livro dos Espíritos. Essa conquista da perfeição, ela não se dá de maneira automática, mágica e rápida. Ela é fruto do tempo, desde os primeiros momentos, quando o espírito, ensaiando ainda a simplicidade e ignorância que lhe são características principais, vai tateando no escuro, tentando encontrar, através dos estímulos sensoriais, a fonte de despertamento daquilo que lhe é próprio, daquilo que está no íncito do ser, aguardando o despertar. Mas isso não é muito fácil, isso é um trânsito difícil, porque na medida em que ele vai passando pelos estágios, ele vai se assenhorando do mundo e as percepções
táteis, as percepções sensoriais, aquelas que lhes causam prazer imediato, elas vão se elegendo, sendo eleitas como as mais importantes. Afinal, o usufruto do prazer imediato é algo que é mais alcançável do que as metas alvissareiras de um futuro bastante distante. É por isso que muitas pessoas estão caindo nas desilusões do mundo material. É por isso que muitas pessoas estão se perdendo neste grande, imenso cipoal de dúvidas que nos levam a perguntar sobre o sentido da vida. E Joana diz que essas multidões aturdidas pela exaltação dos sentidos físicos, por faltarem orientações maiores que lhes deem harmonia e segurança da conduta, vão de certa forma caindo no vazio existencial, trazendo muitos dissabores e muitas dores para o mundo. A presença de um ideal na mente de Joana, emocionando o coração, vai delinear uma jornada feliz, cujo preço de sacrifício e de luta é compensado pelo bem-estar do que se executa. E assim, pensamos na jornada dos seres humanos como estágios evolutivos que vão passando um para o outro, sempre guiados por aquilo que Joana vai nos dizer, que é a força motriz que está espraiada no universo. Essa força que nos guia a todos, conduzindo para os objetivos maiores da existência, vai nos permitindo também galgar esses espaços através da nossa ignorância, caminhando pelas experiências do mundo até o total despertar do espírito. O prazer que desgasta, diz Joana, filho espúrio das paixões primevas, herança dos instintos básicos do ser animal, significa estágio que retarda o despertar da consciência. Em outro lado, o prazer estético que dulcifica e emula o amor, inspiração que verte do alto e atrai para as mais eloquentes realizações, representa, portanto, a luz libertadora. Tudo quanto ensombra os sentimentos, embora agradável na sua apresentação, possui o combustível mortal que detona a aflição. E por esse motivo podemos compreender porque o nosso trânsito na vilegiatura carnal é tão difícil. A presença da imortalidade, diz Joana, a presença do senso da impermanência dá-nos uma dimensão diferente da vida, porque a partir desse sentido nós podemos reavaliar as nossas escolhas, reavaliar as nossas permanências em estágios infantis do desenvolvimento do espírito. E assim sendo, podemos compreender melhor que nós somos viajores e que estamos aqui de passagem, aprendendo apenas um pouco mais para desenvolvermos as nossas capacidades espirituais. Reserva-te o amor com o objetivo essencial da tua existência, diz a nossa amiga, trabalhando as metas que felicitam os seres, empenhando-te pela autoiluminação e pela autodoação. O propósito sério e digno, continua ela, da tua atual experiência seja o da tua transformação moral para melhor, libertando-te de tudo quanto representa as sombras da degradação. E conclui dizendo, mantenha o esforço de alcançar a meta, aformoseando-te interiormente para amar e irradiar o amor. Considerando-se a tua ascendência divina, já te destes conta de que és herdeiro de Deus? Ele criou o universo e a vida, enriqueceu a sua obra de sabedoria e beleza, colocando-te por amor como parte integrante dessas maravilhas e facultando-te fruí-las todas. Por direito natural, possuís tudo que é dele, bastando somente que desenvolvas os dons em ti latentes, a fim de que possas desfrutar de toda essa opulência e grandeza. Amado por Deus, és também herdeiro das ideias sublimes, que te proporcionam conquistar espaços, penetrar o mecanismo da vida e decifrar os enigmas desafiadores que te aguardam. O teu dever é fazeres-te receptivo ao pensamento divino em tudo e em todos presente, de modo a captá-lo e pô-lo em ação à medida que o conquistes. Dispões
de todos os bens e poderes que estão ao teu alcance. Todavia, são importantes, senão imprescindíveis para lográ-los, a confiança e a fé, bem como o esforço para desdobrares as capacidades adormecidas em ti, mediante as quais saberás usar esses tesouros com edificação e integridade. Tudo que te falte não é valioso, porquanto o essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, a fim de conseguires não apenas coisas, senão lograres a plenitude e a abundância que o teu direito de herdeiro põe à tua disposição. Se permaneces na infância espiritual, não podes usufruir, por não saberes utilizar de todos os bens. Todavia, se adquires a maioridade, irás utilizando-te e felicitando-te com todos os tesouros da criação, como filho de Deus, portanto, seu herdeiro ditoso. Pai, me leva ao infinito, no silêncio ao amor. Arrebata meu espírito, conduz-me a ti, Senhor. Pai, me leva pelo vento, na canção me faz voar, como onda em movimento, pela imensidão do mar. No silêncio dessa estrada, já não sou eu a viver, sendo tudo sou nada. Vive o Cristo em meu ser, passo a passo a caminhada, já não tenho medo algum. Nasce o sol na madrugada, em verdade somos um. Eu e o Pai 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 somos um. Pai, me leva ao infinito, do silêncio ao amor. Arrebata meu espírito, conduz-me a ti, Senhor. Pai, me leva pelo vento, na canção me faz voar, como onda em movimento, pela imensidão do mar. No silêncio dessa estrada, já não sou eu a viver, sendo tudo sou nada. Vive o Cristo em meu ser, passo a passo a caminhada, já não tenho medo algum. Brilha o sol na madrugada, em verdade somos um. Eu e o Pai 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 somos um. Você vive hoje como se fosse o último dia
da sua organização fisiológica. Vive exuberante enquanto é uma ocasião para a sua existência. Viva confiante em Deus, mantendo a certeza de sua vitória sobre todas as vicissitudes. A vida é inextinguível. Ela ativa as moléculas por meio da energia que se move, à semelhança dos astros na amplificação cósmica. Vive seguro de sua perpetuidade e deixa-se arrastar pelas múltiplas e infinitas manifestações através das quais se faz sentir. Neste universo de grandiosas expressões de beleza e magnitude, o hálito divino mantém a chama da vida. O verme que se arrasta na terra, às vezes imunda, a ave que plana no ar, os que povoam as águas e os solos, a vegetação de infinitas sombras, as galáxias que explodem volutando nos espaços colossais e o ser humano que se deslumbra nessa magia incomparável, uma harmonia que escapa aos equipamentos humanos. Em consequência, a vida que pensa e palpita no ápice da escala animal e vem evoluindo desde o átomo até o arcanjo é responsável pela própria ascensão gloriosa. Atingida pela faculdade de raciocinar, ela se desenvolve na energia pensando nos valores que ela compra, avançando ou detendo-se no processo de integração universal. Nestes dias complexos de cultura terrestre, os mecanismos para alcançar a plenitude são ásperos e afligentes, porque são eleitos a loucura, a agressividade, os vícios e a dor, com ou sem máscaras. Se detém na mente, nos amanhecerá luminosos, as sombras internas, elas impedem que as claridades formosas se fixem no sentimento. Para onde quer que volte, defrontará enigmas e desafios, abandonando sem forças para progredir na marcha. Cabisbaixo, esquece-se do alto e mergulha na chavascal que o prende longamente. Parece que foi tudo experimentado inutilmente e não adianta permanecer em persistir. Vive, porém, com o coração pulsante de alegria, projetando no amanhã. Para que seja ditoso no porvir, viva hoje em harmonia com o universo e triunfarás, experimentando a vida plena. A alegria é fator essencial à felicidade. Pode ser cultivada em pequenas expressões, de forma que se esculpa no comportamento até gerar o fenômeno emocional de bem-estar permanente. Tanto se pode expressar em forma de sensação como de emoção que encanta e estimula a existência. Por hábito vicioso, acredita-se que a alegria somente é possível quando a preocupação ou os desafios cedem passo ao êxito, o que não corresponde à verdade. Pode-se experienciar a alegria mesmo que sob tensão e diante de obstáculos. O fato de encontrar-se vivo na carne, quando sobram oportunidades de transformação dos acontecimentos, já é, em si mesmo, uma proposta de alegria, porquanto a compreensão de que os problemas existem para serem solucionados faculta o desenvolvimento intelectual e moral do indivíduo. A óptica mediante a qual se considera o acontecimento é que o torna danoso ou agradável. A alegria é um estado interior de confiança irrestrita em Deus, que faculta o entendimento dos fenômenos evolutivos que são defrontados como necessários ao crescimento interior. Desse modo, a alegria pode ser treinada graças à experiência jubilosa em torno de pequenos acontecimentos ou à contemplação das 1000 ocorrências que têm lugar no dia a dia da jornada terrestre. Ninguém espera que o jardim esplenda em flores se não lhe cuidar do solo, das plantas, da rega e da proteção que exige. O mesmo ocorre em relação à alegria.
tornando-se necessário primeiro desvestir-se a armadura da animosidade, abrindo-se à festa de ocorrências dignificantes que promovem o espírito. Se a pessoa prefere ingerir o veneno da constante disposição, certamente será vítima de contínuo mal-estar. Se atira cimento sobre o terreno semeado, matará as plantas que se candidatam à beleza. Se ingere o tóxico para matar as pragas que se multiplicam na semeadura, certamente será vítima da irreflexão, não conseguindo destruí-las, mas a si mesmo privando da vida. A alegria é uma conquista trabalhada com otimismo e esperança, adquirindo o hábito de sobrepor o melhor ao desagradável, o positivo ao perturbador. Uma vida rica de beleza interior é um poema de alegria em homenagem à vida. Examina em derredor e constatarás quanto é abundante a bênção da alegria. Em silêncio, desabrocham as flores, desenvolve-se o embrião, a paisagem modifica-se, fulgem as estrelas, numa incomparável manifestação de beleza que ressuma encantamento, proporciona alegria. Cultiva, pois, esta mensageira da saúde, propondo-te por introjetá-la. Não faltam motivos para que a experimentes, se estiverdes disposto à mudança de padrão emocional e ansiares pela conquista da plenitude. Da mesma maneira que não se irrigam plantas com ácido, não se pode encontrar a alegria aplicando-se recursos de autocompaixão, de autodepreciamento. Considera as dádivas das funções do teu corpo diante daqueles que as têm deficientes ou que são imobilizados, rejubilando-te com essa graça. Se, no entanto, experimentas encarceramento na enfermidade ou no auxílio do silêncio do abandono, bendize ao Senhor da vida, que te concede os recursos da reparação que deves executar, alegrando-te desde já em relação ao futuro que está reservado. Todos aqueles que alcançaram os patamares elevados da jornada atravessaram as regiões densas de sombras, os charcos perigosos, as áreas crestadas. Ninguém alcança o cume sem as experiências das baixadas. O dom precioso da existência física deve ser preservado com emoção elevada, decorrente das ações dignificadoras, a fim de que se transforme em recurso iluminativo para a felicidade real do viandante terreno. Não te detenhas, portanto, a considerar o mal que pensa sofrer pela responsabilidade de outrem, nem te situes nos recantos da lamentação, perdendo as oportunidades fulgurantes de construção do bem em qualquer lugar. Não hesites quando defrontado pelo impositivo de amar e perdoar ou de manter-se ressentido e amargurado. Quem pensa em felicitar a outro, a si próprio já se tornou desditoso. Assim, não te permitas afligir em face dos espículos em que pises, reconhecendo que toda ascensão é penosa, mas a paisagem das alturas é sempre compensadora, fazendo esquecer as dificuldades da subida. Alegra-te, portanto, sempre e em qualquer situação em que te encontres. Jamais abandono, solidão, infortúnio. Deus permanece contigo. Ele é o fulcro gerador de poder, em torno do qual tudo e todos gravitam. Dele é a linguagem positiva, atuando à distância, no equilíbrio cósmico, na força de atração das moléculas. Magneticamente, a ele atraídos, estamos associados uns com os outros na grande obra de regeneração. Sua ação se expande e produz efeitos
que se devem realizar através dos fenômenos vivos da natureza. Quando as circunstâncias se apresentam aziagas, fomentando sombras e amarguras, quando as enfermidades predominem, diminuindo as resistências, quando as necessidades se multipliquem em turbilhão de inquietudes, quando os apodos invistam sem piedade e todos se tenham ido, Deus permanece contigo. Quando o homem cai, há um distúrbio no equilíbrio universal. Quando ele se reergue e avança, a harmonia sideral se reorganiza. Tu és um cosmo no universo, e as leis que te regem o destino impõem-te a gravitação harmônica em torno do astro-rei. Deus aí permanece. Condutores orientam o passo, mestres conduzem o ensino, leis governam a vida. A tua vida escreve páginas que irão influenciar outras vidas, nelas permanecendo como exemplos, estímulos ou derrotas. Deus permanece sempre guiando-te e fortalecendo-te para o fanal feliz. Não o duvides, nem o desconsideres. Descobre-o, pois que ele permanece contigo. Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalaste. Infunde-nos o desejo de ajudar aqueles que nos cercam, dando-lhes daquilo que temos para que a felicidade se multiplique entre nós. Dá-nos a força de lutar pela nossa própria regeneração nos círculos de trabalho em que fomos situados por teus sábios desígnios. Auxilia-nos a conter as nossas próprias fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas vitimados pela violência. Pai, não deixe que a alegria nos enfraqueça e nem permitas que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas da vida. Nos dias de aflição, faze-nos contemplar tua luz, através de nossas lágrimas, e nas horas do reconforto, auxilia-nos a estender tuas bênçãos aos nossos semelhantes. Dai-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a tua vontade, seja como for, onde estivermos, a fim de que saibamos servir em teu nome e para que sejamos filhos dignos de teu infinito amor. Pedimos ao Pai e aos bons amigos espirituais que nos acompanhem quando nós estivermos nas nossas atividades cotidianas. Que assim seja. Sabe, você é minha paz, o meu sossego. A minha fortaleza, meu companheiro, fonte de me elevar. Sabe, você é minha sorte, o meu destino. A minha sintonia, o meu caminho. Força de continuar
a linha reta. A conciliação, a medida certa, o alimento e a razão, transcende a tudo que há no mundo, reformador de almas, a absolvição, espelho da santidade, a excelência, o compromisso, o despertar da vida, outra dimensão. Hálito de Deus, imperador dos mansos, guia modelo da perfeição, rio de água que não termina, marco do bem, a redenção, álibi do tempo que se renova, traço de luz que não vai findar, âmago da fé, plena consciência, o alento, a cura.